Agora, pastor, pegar um jovem que só queria saber de nada. E chegava na casa dele, não, antes eu li esse texto aqui. Ele, não quero que tu leia esse texto, não, tem que pregar tudo. Lê a palavra toda aqui, não quero que você pregue. Chegava na casa dele, ele fazia almoço. Não vai embora não, só vai embora quando tu falar para mim dessa passagem toda. Bom, louva a Deus pelo meu amigo. Então, irmãos, eu tenho uma palavra para o teu coração. Diz assim o 11, 1 Samuel 16. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto nós não assentaremos até que ele venha aqui. Poder assentar. Uma palavra a qual Deus colocou no meu coração, que eu amo e admiro, só que eu preciso de 20 minutos da sua atenção para que você venha entender aquilo que Deus colocou no meu coração. Estava eu estudando durante a semana, eu falei, Deus, o Senhor quer falar comigo para me passar para a sua igreja. Entendemos que nesse período aqui, de 1 Samuel, o povo quer uma liderança, o povo quer alguém. E esse alguém quer alguém para se espelhar. Quem de nós nunca teve alguém como espelho no começo da nossa caminhada? Haja vista, quando a gente começa, a gente olha algumas mensagens e fala, caramba, aquele jovem prega muito. E a gente se espelha. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai ser bem claro e vai dizer, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se eu vejo Cristo na vida de alguém, eu tenho que imitá-lo. Então, o povo aqui agora, ele quer um líder. Ele quer alguém para estar de frente. Quem não quer alguém para estar num momento difícil? Então, o povo quer um líder enquanto Deus tem outro. Aí está um porém que eu levo para a minha vida. Muitas das vezes nós queremos uma coisa no momento, enquanto Deus lá na frente tem algo melhor. Ah, Deus, eu quero isso aqui agora. Deus fala, não é o momento. O momento é de Salmo 40, mas a gente, seres humanos, já quer correr para 70. O momento é de sentar e aprender. A gente já quer pregar e correr. Haja vista que eu aprendi que o único que nasce grande é monstro. Todo seres humano, ele nasce, cresce, reproduz e morre. Então, se eu quero pregar, primeiro eu tenho que sentar para aprender. Depois que eu aprendo, eu vou devagarzinho galgando. Não tem como eu do primeiro degrau já pular para o quinto, que eu vou chegar, mas eu vou me machucar. Então eu entendo que nessa passagem ali o povo quer alguém. Então aqui o povo vai clamar, eu quero um líder, eu quero alguém para espelhar. Só que tem um porém, o problema não é como eu começo meu ministério. O problema é como eu vou terminar. Porque o começo é muito bom, irmãos. O começo, o pastor grita até o primeiro a chegar e o último a ir embora. No começo não tem chuva, não tem sol, não tem inverno, não tem verão. Mas só que o decorrer do percurso, o cansaço bate, o trabalho fadiga, só que vai permanecer aquele que é fiel. Uma coisa que eu levo para a minha vida é isso. Não é como você vai começar, e sim como você vai terminar. O começo pode ter sido difícil, como foi na minha vida. Mas, ao decorrer do tempo, a prática ela gera perfeição. Então, o que me chama a atenção é isso aqui. Agora tem um homem que no começo do seu ministério, com o nome de Saul, ele vai obedecer. A ordem era do seu pai, e atrás da jumenta ele ia, obedecia. Aí então, porém, quando o meu ministério começa, eu tenho um pastor, eu tenho uma liderança. Então, aonde eu for, o meu pastor tem que ter ciência, eu tenho que sair debaixo da bênção da minha liderança. Então, no começo, Saul obedece, no começo, Saul faz, no começo, Saul pede direcionamento. Aí então, porém, que quando vai crescendo, a gente já acha que sabe fazer alguma coisa, já acha que é do nosso jeito, já acha que o pai não tem mais satisfação, o filho vai sair. E quando eu era jovem, meu pai falava assim, 10 horas em casa. Se eu chegasse 10:02, era uma coça. Então a gente aprende dessa forma. Se você não honra o seu pai, como você vai honrar Deus? Se você não honra a liderança que Deus estipulou para você cuidar, para cuidar de você, não tem como. Então a ordem é essa para Saul. Saul, vai na terra dos amalequitas, destrói todos, da criança até o mais velho. Por quê? Os amalequitas é um povo covarde.
Um povo esse que espera o momento de fragilidade para nos atacar. Então Deus se lembra e vai mandar acabar com tudo. Só que a palavra vai ser bem clara e vai dizer que eu ouvi a voz do povo e temi. Então ele ouve quem não é para ouvir, vai chegar na cidade dos amalequitas, vai pegar o melhor do ouro, vai pegar o melhor da prata e vai levar para dentro de casa. Então, porém, nem tudo que começa de um jeito vai achar que meu pastor não está vendo, mas Deus está vendo. Eu vou levar, vou fazer desse jeitinho que vai dar certo. Não vai. É melhor você fazer e eu fazer o que tem que ser feito do que sofrer circunstâncias. Aí eu lembro do jardim. O dono do jardim descia todos os dias. O dono do jardim descia para ter diálogo, e ele gosta de diálogo. Só que tem um dia que ele desce e não está lá. Tu acha que ele não sabia onde Adão estava? Só que ele queria ouvir da boca de Adão o que aconteceu. Só que nós, seres humanos, é mais fácil a gente jogar a culpa para o outro do que assumir nossos erros. Porque ele erra e Deus bota limite. Você pode comer de tudo aqui, só não pode dessa. E parece que nós, seres humanos, só quer o que não pode. Só quer fazer o que não pode. O pastor fala, tu pode fazer isso aqui, mas vai por aqui. Aí a gente quer pegar atalhos. O pai fala, filho, você pode namorar com tantos anos. Mas a coleguinha já está, mas você não é coleguinha. E eu aprendi isso com meu pai, você não é todo mundo. Então a gente entende que com a gente é diferente. O Saul, ele vai começar o ministério de uma forma. E eu entendo quando eu não quero fazer, Deus vai lá fora, levanta outro e bota no meu lugar e vai fazer melhor do que eu. Mas aqui dentro não posso fazer o que eu quero. É o que ele quer. Aleluia. Eu entendo isso e levo para a minha vida. Não é conforme eu quero. Todo lugar tem regra. Na empresa tem regra. Aqui tem regra. Então, se eu não me adequo aqui à igreja, é melhor eu sair, procurar uma que eu se encaixo do que ficar aqui e não exercer. Então, Saul agora vai fazer o quê? A ordem era para fazer uma coisa. Ele ouve quem não é para ouvir e pega tudo e leva para dentro de casa. Aí que está um porém, que o profeta vai chegar na casa dele. E antes de acontecer, Deus sempre avisa. Deus sempre avisa, usa alguém. Só que muitas das vezes nós, seres humanos, só acreditamos vendo. E o que ele estava achando que era benefício, levando para dentro da sua casa, vai fazer um barulho. E quando eu acho que eu estou fazendo certo e eu estou fazendo errado, no momento certo, Deus tira o sono da liderança. Deus tira o sono do pastor e o pastor não consegue dormir. E muitas das vezes o pastor pergunta já sabendo a toda a verdade. E ele só quer ouvir de você se você vai falar a verdade ou a mentira. Ele pergunta, não está o dia assim, o que você fez? Você estava lá. Aí tu, não, pastor, estava não. Eu fiz tudo conforme o Senhor falou, como o Saul disse. Profeta, eu fui lá, fiz tudo conforme o Senhor mandou. Aí daqui a pouco o animal lá dentro da casa faz barulho. Aí ele vai dizer, és tu rei ou sacerdote? O mesmo Deus que te ungiu, te rejeita. Por ouvir quem não tem condições de ouvir, a gente perde coisas. Jonas recebeu uma ordem, olha, vai. Ele achou melhor fugir. E tem horas que na minha e na tua vida é assim. A gente sofre por tomar decisões de própria vontade. E quem está do nosso lado sofre sem ter nada a ver com isso. Aí tu fala, Deus te chama com um propósito, vamos pregar, não prego. Aí tu vê teu filho só fica doente toda semana do culto. Até tu entender que o propósito é contigo, só vou quando minha esposa for. Vai você primeiro. Deus faz a obra em você para trazê-la para perto. Aí o que me chama a atenção foi isso. A ordem era simples, irmão. Acabar, destruir. Ele pega para dentro de casa. Só que ele é rejeitado, mas não sai do trono. Enquanto um é rejeitado no palácio, Deus vai honrar o outro, cuidando das malhadas. E eu costumo dizer, irmão, não precisa correr atrás da bênção. Não precisa você correr atrás da bênção. É você estar no lugar certo, fazendo o que tem que ser feito, e no momento certo ele manda te chamar. Aleluia! Falaram de José. Amo José, irmão. Vão manchar José, sim? Vão falar para o seu pai, aquele que tu ama morreu. Tudo por causa de uma túnica. E às vezes você está falando assim, Deus, eu não tenho nada.
Só tem um sorriso, é por causa desse sorriso mesmo. Aí pegaram a túnica, já que não pode matar José, vamos manchar ele. Morreu. Estão achando que estão te manchando, te sujando. Só estão te empurrando para o projeto. Estão achando que vai te parar, só estão te empurrando. Aí vão falar que José morreu. Agora vão vender ele como escravo. E quem está fazendo isso tudo não é de fora, irmão. É de dentro. Porque quando é de fora, a nossa guarda sempre está alta. E quando é de dentro, a gente afrouxa a guarda. E muitas das vezes acontece com o de dentro. Aí o que me chama a atenção agora, ele é vendido, irmão. E ele vai. E eu imagino ele apanhou, foi vendido, imagine ser escravo. Irmão. Mas teve um dia que o rei teve um sonho e ninguém interpreta. Irmão. Quando chega o teu momento, só o Wanderson sabe fazer aquilo. Só o pastor sabe fazer. E o que me chama a atenção é como foi feito aqui Davi. Chama ele aqui, porque enquanto ele não chegar, ninguém senta na mesa. Aí eu torno a repetir, não precisa tu correr. Não precisa tu pegar atalho. Não precisa tu pular degrau. Não precisa. No momento certo. Aí aquela vaga que tu quer. Do nada o telefone toca. Está preparado? Então isso que eu guardo no meu coração. Enquanto a oportunidade não chega, temos que se preparar. Porque quando ela chegar, não tem como fazer o curso. Não tem como correr. Tem que já estar preparado com a mala só esperando o telefone tocar. Então o que me chama a atenção é isso, que ele começa de um jeito. É rejeitado. Só que me chama a atenção é que tem um que está cuidando de algo que não tem muito valor para a sociedade. Ovelha armalhada é algo que não tem muito valor. Mas quem entregou para ele foi o pai. Ele não se preocupa que não tem muito valor. A intenção dele é cuidar. Já que é para mim fazer, eu vou fazer com excelência. Então eu guardo isso no meu coração. Quem sabe hoje eu sou um evangelista. Pela infinita graça e misericórdia. Mas já fui um obreiro. Que eu era o primeiro a chegar para lavar o banheiro. Quem sabe o pastor te pediu para fazer uma coisa que tu falou assim, poxa, não dá, eu prego muito para fazer isso, Eu louvo muito para lavar um banheiro. Mas só que Davi não, irmãos. Davi entende. Posso cuidar de malhadas, mas tem um trono me esperando. Se eu não honro o pequeno, irmãos, como eu vou honrar no grande? Certa feita eu falei para Deus, caramba Deus, eu queria tanto ter um carro. Mas eu queria ter um carro grande, pastor, para levar todo mundo quando a gente fosse para o monte. Sabe qual carro Deus me deu, Vando? Uma Unozinha 1995 sem ar-condicionado. Aí Deus gritou no meu coração, quero ver você no pequeno. Glória a Deus, aleluia. Tu está preparado para o grande. Aí tu fala, Deus, eu quero aquela casa de praia. Não é pecado não, irmão. Tu ir com a tua família. Mas quem sabe Deus te colocou numa kitnet que quando chove pinga. E tu não chama ninguém para kitnet. Tu acha que tu vai chamar alguém para casa de praia? É processos. Se eu não honro a Deus no pequeno, como é que eu vou honrar a Deus no grande? Eu me lembro que no começo do meu ministério só tinha um blazer preto para tudo. E eu falava, Deus, me honra. Quando isso lembra, a gente ia para o culto toda semana a gente estava no culto. Em uma igreja diferente. Quando não era na nossa, era em outra igreja. Então eu entendi, irmãos, que o começo pode ser difícil. Mas se eu e você permanecer, Deus tem um lugar reservado para a minha vida e para a sua. E haja vista, quem está falando aqui era um jovem que dava muito trabalho. Que? Quantos puxão de orelha do Wanderson eu tomei? Muitos. Vou ser específico para tu entender. Impacta Jovem era o nome do culto, não era, Wanderson? Pastor, eu chegava com a namorada na segunda. Na outra segunda já era outra namorada. E eu achava que ele ia me condenar. Sempre com braços abertos, dizendo, eu te amo da mesma forma. O mal da gente é que a gente vê um irmão errando, a gente já vem com pedra na mão. Culto de missões.
e me faz lembrar de quem eu era, o que eu me tornei. Se não tivesse um amigo para agarrar na tua mão e dizer assim, tá errando hoje, rapaz, mas amanhã tu vai acertar. Aleluia. E todas as vezes que eu parava do lado do Vantes, o Vantes sempre tinha pão e água para me alimentar. E eu falava, Vantes, não dá, Vantes, dá. Dá sim. Não dá, dá sim. Um belo dia, irmãos. Encontrei minha esposa, falei para ele, Vantes, casei. Casou? Casei. Logo depois ele também casou. Então a gente entende, irmãos, que é processos. Tá doendo hoje? Para alguém usar o azeite, a azeitona tem que ser espremida. Para alguém beber o caldo de cana, a cana tem que passar na moenda. E haja vista que o caldo de cana é muito bom, né? Geladinho, para quem gosta. Mas muitas das vezes a gente não dá importância para o processo. Se a gente não for fiel no processo, a gente não chega no propósito. Então Davi entende que era com a funda e umas pedrinhas. E haja vista que o estágio dele, irmãos, foi com o urso e com o leão. Vi um urso, ele matava. Vi um leão, ele destruía. Só que surge uma oportunidade, e aqui eu encerro a minha mensagem. O pai dele diz assim, Davi, leva alimento para os seus irmãos que estão lá no campo. A ordem era levar o alimento e vir embora, irmão. Ele deixa as ovelhas e vai fazer o que o pai mandou. Só que Saul está lá, já está rejeitado, não quer e não vai para a guerra. Mas só que ele entende, se Davi se posicionar, ele vence. Só que Davi não foi treinado com armadura, nem com espada, nem com escudo. Ele vai querer botar a armadura dele em Davi. Só que a Bíblia relata que Davi mal conseguia andar. E eu entendo uma coisa, a armadura do Vantes só cabe nele. A do pastor só cabe nele. Não tem como eu pegar a armadura que é a do Vantes e botar em mim. Quem sabe esse gigante se levantou diante de você e tu está esperando o pastor ir aí, na tua casa. Pega a armadura que Deus te deu. O teu estágio, onde Deus te formou, e vai de frente que tu vai vencer. Aí a gente olha, não vou porque não chegou ninguém, vai você. Aí muitas das vezes a gente espera alguém chegar para a gente ir. Aí Davi não, Davi está no campo de batalha, tem Golias gritando, ó. Não tem ninguém para me enfrentar. E tem uma plateia, irmãos, torcendo para Davi morrer. Quer ver uma coisa? Cresce. Ninguém se incomoda. Alguns estão com a pedra, agora cai para ver. Todos os dias a gente sabe que no aeroporto vai um voo para um lado e para o outro, né? Cai um avião para você ver. É no jornal de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, toda hora a mesma notícia. É só eu e você errar. Eles esquecem os 99 acertos. Só vai tocar naquele que a gente errou. Mas eu olho para Cristo em João capítulo 8. Os escribas e os fariseus vão dizer para Jesus, Jesus, essa mulher aqui foi pega num ato de adultério. E na lei, a gente tem respaldo. Para quê? Para matar. Se eles têm respaldo, ele teria que estar com a mulher e com o esposo. Jesus poderia falar, faz como é que está escrito na lei. Só que Jesus vai escrever na areia, irmãos. Aquele que dentre vós não tem pecado, lança pedra. É que muitas das vezes a gente tem pedra na mão, irmãos. Mas não tem azeite, não tem vinho. A gente olha muitas vezes por nossos problemas. E às vezes o irmão do lado está precisando só de um abraço. Às vezes o irmão só quer uma palavra assim, tu vai vencer. Vai dar certo. Tenta mais uma vez. Não desiste da tua casa, não. Tá dando trabalho hoje, mas vai dar alegria amanhã. Não desiste do teu casamento, não, que amanhã vai frutificar. Só que às vezes as nossas lutas nos oprimem tanto que a gente só chega no culto como religioso. Ajoelha, ora, louva e vai embora. Mas eu olho para Davi. Muitas das vezes as pessoas vão dizer, mas Davi adulterou, matou Urias, tá bom. Falar o erro é muito fácil. Fala as guerras que Davi venceu.
Falar que Pedro negou é muito fácil. Fala também que a sombra de Pedro curava. Fala como é que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. É que as pessoas nos julgam, pastor, pelo nosso momento. Aí Deus já olha lá para frente e diz, está dando trabalho hoje. Mas lembra de Pedro. Quem foi Pedro? Imagine a sombra de Pedro passado por água. E foi o mesmo homem, quando foram pegar Jesus, ele corta a orelha. E Jesus pega a orelha do soldado e bota no lugar e diz assim, não é desse jeito. Às vezes a gente precisa só de alguém que está do nosso lado para instruir. Mas no momento da dificuldade a gente quer o quê? Se isolar. Por isso que eu olho que Moisés tinha Josué, Elias, Eliseu, Paulo, Timóteo. Então nunca eu e você vai estar sozinho. E se a situação estreitar, Deus sempre vai levantar um soldado para nos ajudar. Deus sempre vai levantar um amigo para dizer assim, tu não está sozinho não. Até no momento de dificuldade de Jesus, ele permitiu Simão Cirineu. E ninguém fala de Simão Cirineu. Quem foi esse? Que ajudou Jesus a carregar a cruz. Ele não reclamou do processo. Mas Simão Cirineu estava ali para ajudar. E haja visto que sangrava, doía. Mas tu pode ler de Gênesis e Apocalipse, tu não vai ver Jesus em nenhum momento reclamar. E até o final ele vai dizer, Jesus, todavia, Pai, seja feita a tua vontade. E quando Jesus, na cruz, com dois ladrões, vão bater, vão zombar, ele vai dizer, Pai, perdoa eles. Que eles não sabem nem o que fazem, nem o que diz. Ele não veio para nos julgar, irmãos, ele veio para nos amar. E pode ser hoje, pode ser amanhã que ele pode voltar para nos buscar. Irmão. Pode ser nessa madrugada, a gente está aqui achando que é alguma coisa. Pode vir no particular, como pode vir no individual. Para onde vai a nossa alma? Será que o carro vai subir com a gente, a casa boa, a conta bancária? É a gente refletir e ser mais seres humanos. É mandar uma mensagem para o pastor, pastor, como é que está o senhor? Como é que foi o seu dia? E haja vista que o pastor, o líder, não pode chorar, não. O pastor pode chorar sozinho. Se o pastor chegar aqui e chorar, o pastor está fraco. O pastor abraça todo mundo. Quem abraça o pastor? A esposa só. Quem é que cuida do pastor? Só Deus. Pastor, cuida de todo mundo. Se gritar para ele 3 horas da manhã, quantas das vezes mandei mensagem para o Wanda? Antes chegava cansado, sempre me ouvia. É a gente parar, irmãos, e refletir. Tá ruim para você, mas tem alguém pior. Aí a gente reclama que tem um carro sem ar-condicionado. É o sonho de alguém. Tem um carro sem ar-condicionado. Aí tu reclama, eu tenho só essa bicicleta. É o sonho de alguém que está vindo para o pontapé. Eu só venho para o pontapé. É o sonho de alguém que tem andando na cadeira de roda. É que a gente reclama demais. E aqui, Davi vence a batalha. Como? Não foi com espada nem com escudo. Foi com a funda e umas pedrinhas. E o vencedor, sua casa ficaria livre de impostos. E ele casaria com a filha do rei. E a espada que foi para que Golias tentou matar Davi, quando a pedra acerta a testa, Davi vai lá e corta a sua cabeça. E levanta. Não para que ele venha se gloriar, mas que todos ao redor de Davi entendessem que Davi era servo e que tinha um Deus que reinava sobre tudo. Quer que as coisas fluam? Quer que o casamento seja abençoado? Bota Deus no centro. E fala assim, Deus, eu quero chegar no topo. Mas se for para mim me perder, deixa eu aqui. Mas se o Senhor tem o topo para mim, vai comigo. E não deixa que eu venha mudar quem eu sou. Eu sempre falo isso para Deus. Deus quer que eu vou? Quero. Se o Senhor nem for, deixa que eu venha nem sair de casa. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele errou menos ou mais, mas porque ele errava. Reconhecia o seu erro e não fazia o mesmo erro que ele fez. Deus trouxe eu aqui lá de Bangu para te dizer que o amor é o mesmo,
o pai é o mesmo, a casa é a mesma, ele está de braços abertos só te esperando. Ah, eu errei até hoje, errou? Mas ele falou igual ele falou para a mulher: vai e não peques mais. Se tu errou até hoje, de hoje em diante tu não erra mais. Deus nos convida, irmãos, a ser mais hospital e menos tribunal. Mais hospital é o quê? É mais azeite e vinho para cuidar das feridas. Se tu tá vendo um banco vazio, eu falo isso lá na igreja. Tem alguém hoje que não veio. Pastor, aquele irmão que está 2 semanas que não vem pro culto, se reúne. Vai na casa. Às vezes esse irmão está passando pelo momento de dor e só precisa de uma palavra. Aí a gente tem muito problema. Aí não pode ajudar. Eu entendo que Deus mudou o cativeiro de Jó. Não foi quando ele cuidou do seu problema. Foi quando ele orava pelos seus amigos. Quer que as coisas andem na nossa vida? Se posiciona. Ajude alguém. Eu carrego isso para a minha vida, irmãos. Desde os jovens. Todo jovem, quando se lembra, tinha que discipular um jovem novo convertido. Imagine você discipulando alguém que você chegou agora. Eu lembro quando o Wanderson chegou. Quando se enturmamos ele no jovem, Wanderson foi uma benção. Pergunta a ele. Então, eu louvo a Deus, irmãos, por essa oportunidade. Não desiste da tua casa. Tu vai dizer: ah, meu esposo está dando problema. Está dando problema hoje. Mas quando Jesus chegar, tudo muda. Ah, meu filho está dando problema, está indo para o baile funk, pulou carnaval. Deixa ele. No momento certo ele vai se encontrar, igual o Saulo se encontrou. E é no caminho, irmãos. E quando Deus pega, minha avó dizia: ou tu vai vir na rede, ou tu vem no anzol. E se vir na rede, quanto mais se bate, mais se enrola. E no anzol é pior ainda. Quanto mais se bate, mais o anzol entra e machuca. É tu entender e eu entender. Aceita o chamado no amor, ou espera Deus começar a estreitar para te encontrar. Uma palavra de reflexão para a minha vida e para a sua. Tá dando problema hoje, né? Mas amanhã vai dar solução. Hoje eu sou feliz, irmãos. Tenho um casamento abençoado. Minha esposa caminha junto comigo. Mas lá atrás, no começo foi difícil. Mas sempre teve um amigo para segurar na minha mão. Quem sabe tu quer um amigo? Tem aí, ó, Wanderson, pastor, os obreiros. Só fala: pastor, eu quero ser cuidado. Eu tenho certeza que ele vai cuidar de você. Não deixa acontecer o pior para falar com ele, não. Antes que aconteça. Senta e reflita. Fica com essa palavra no teu coração, tá? Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Agradeço a minha oportunidade de transformar com vocês.